O texto em que ora lemos é um texto muito conhecido e o Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias neste assunto. Quem é que não sabe que o profeta Isaías é chamado de profeta messiânico? Isaías foi o profeta que mais proferiu concernente ao Messias. E sendo isso, nós também somos sabedor de que esse profeta, sendo ele messiânico, ele teve algumas dificuldades no seu ministério. E sabendo disso, eu comecei a entender o que é que Deus queria falar para o seu povo através desse profeta, que na verdade não nasceu de uma linhagem profética e nem de uma linhagem sacerdotal. Ele veio de uma linhagem real, ele era príncipe. Mas Deus resolveu usar este homem para utilizar na casa do Senhor como profeta. Agora, o que eu comecei a compreender é que muitas vezes o profeta não era entendido nas suas profecias. E aqui eu comecei a perceber, quando você lê o livro do profeta Isaías, você encontra muitas coisas que ficam perguntando o que é que isso quer dizer. Qual é o significado dessa palavra? Isso é verdade porque existem fatos aqui que muito tempo depois começou a acontecer. Então vamos lá. Quando eu comecei a descrever o que este profeta estava proferindo, eu também fui procurar em alguns estudos, e a gente é sabedor, quem lê e quem também estudou teologia, sabe que a teologia reformada que nós estudamos hoje, ela atribui somente o capítulo 1 até o 39 ao profeta Isaías. Eles passam a atribuir a partir do 40 outro escritor que não se sabe o nome. Mas eu, com a mente de pregador, eu tenho o direito de discordar de muitas questões teológicas. E esta é uma que eu discordo dela, e eu vou tentar explicar para vocês a minha discordância desta linha teológica. Observa, quando você lê o capítulo 38 do livro do profeta, você percebe que ele está indo até o palácio. E lá quem é que está? O rei Ezequias está com uma enfermidade mortal. A Bíblia diz que ele chegou e disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Deus do céu. E uma vez orando, Deus então atendeu a oração, ouviu a oração do monarca e foi até o profeta que ainda não havia saído do pátio e disse a ele: volta e diz a Ezequias que eu lhe dei 15 anos mais de vida. Então o profeta voltou e disse: assim diz o Senhor, que ele te deu 15 anos mais de vida. E assim por diante, você percebe que o capítulo 29 do mesmo livro, ou desculpa, 39 do mesmo livro, você vai perceber de que Nabucodonosor, na Babilônia, resolveu mandar alguém até onde estava o rei Ezequias. Enquanto ele mandou presente, e sim, ele estava dizendo a ele que estava feliz pela cura do rei Ezequias. Estava contente porque ele recuperou-se da enfermidade. Ele foi curado desta enfermidade. Ezequias se alegrou tanto com a presença dos que desceram da Babilônia, que resolveu mostrar tudo o que existia no palácio. Mostrou o ouro, mostrou a prata, o incenso, tudo o que existia, ele resolveu mostrar. O profeta chegando, olhou e perguntou: quem são esse povo? E ele disse: olha, veio de longe. Da onde veio? Veio da Babilônia. O que é que esse povo viu aqui no território de Israel e Judá? Aí, olha bem, de Jerusalém e Judá. Olha bem o que ele disse: olha, eu mostrei tudo. Mostrei o ouro, a prata, mostrei tudo. Aí, olha o que diz. A Bíblia diz que o profeta disse: olha, assim diz o Senhor, que por esta causa, você vai entender que tudo que ele viu será tomado para a Babilônia.
E aqui eu comecei a entender que o profeta, falando com o monarca se entristeceu. E uma vez entristecendo, olha o que ele disse: pensava eu que haveria paz nesses dias que Deus me deu, mas já vi que não haverá paz. Aí entra o capítulo 40. Quando entrou o 40, olha que o profeta diz: consolai, consolai o meu povo. Por que o profeta está mandando consolar? Porque no 39 ele se aborreceu com a palavra profética. E se ele manda consolar no 40, eu afirmo que a partir de então, o 40 ainda continua sendo o mesmo profeta que escreveu o livro do profeta Isaías. Então por isso que eu discordo de linha teológica. Mas vamos lá. Enquanto ele percebe isso, eu entendi que ele vai mais além. E ele diz no versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, o ermo do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Fica tranquilo, por mais que o rei da Babilônia vai vir, vai levar cativo, mas Deus ainda vai suscitar alguém que vai retornar o povo para casa, e o nome dele vai ser glorificado. O que é que eu quero que você entenda aqui esta noite? Tem hora em que a gente entra em situação tão ruim que parece que não tem saída. O profeta chega até e diz: vai acontecer, e você pensa: estou no fundo do poço e não há saída. Mas quando Deus estende a mão, irmão, você pode estar em qualquer lugar de perigo na sua vida, Deus vai estar contigo e te arrancar desse lugar de perigo e te dar vitória, porque Ele é o Deus de vitória. Oh, aleluia! Pensando neste episódio, eu comecei a entender quem é que gostava de profeta da antiga aliança, irmão. Ninguém gostava. Não é igual os dias atuais que nós estamos vivendo. Já parou para perceber? Nos dias atuais, irmão, é gente que fica andando atrás de profeta, correndo atrás de profeta, querendo saber o que o profeta vai falar, querendo que o profeta coloque a mão na cabeça. Já viu isso? Isso acontece no século 21, sabe por quê? Porque os profetas que proferem hoje têm medo de proferir verdade. Só profere que você vai se dar bem, só profere que você vai ficar rico, só profere que Deus está ouvindo a sua oração, só profere que o choro vai acabar, só profere isso. Não profere que você tem que mudar de vida, não profere que você tem que posicionar como servo de Deus, não profere nada disso. Então eu comecei a entender que o profeta da antiguidade não era bem-vindo, e eu vou provar isso. Você lembra quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita? A Bíblia diz que Jessé, olhando de longe, ele percebeu que era profeta, e ele gritou e disse: ei, é de paz a tua vinda? Ele disse: sim, é de paz. Porque se ele dissesse não é de paz, ele poderia não querer receber o profeta na casa. Mas quando ele disse é de paz, ele disse: chega para cá. Oh, aleluia! Então, irmão, as pessoas tinham medo de receber profeta. Eu estou lembrando quando eu era garotinho de 9 a 10 anos de idade, irmão, a gente cometia algum tipo de erro, e mamãe e papai sempre falavam: cuidado. Aí ia pregador na igreja, mas profeta de Deus. Aí a gente fica assim: hoje eu não posso ir, porque o profeta pode revelar o meu pecado, pode revelar o meu segredo, eu não posso. Agora ninguém hoje tem medo de profeta, não. Já observou? Sabe por quê? Porque profeta não revela pecado, não fala o que está escondido, nada, só fala que você vai ser bênção. Mas profeta de Deus entrega o que Deus manda, e é isso que precisa acontecer nos últimos dias. Eu acredito que Deus ainda vai levantar homens e mulheres de coragem nesses últimos dias, na reta final da igreja, porque Jesus vai voltar para buscar o seu povo, e Ele não vai deixar ninguém confundido. Eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres desta forma. Se você quer, levanta a mão comigo. Dê glória para Jesus de Nazaré, porque Ele está presente nesse lugar. Aleluia.
Profeta da antiguidade não era bem visto. Prova disso foi quando o filho de Ezequias assume o trono de seu pai. A Bíblia diz que o profeta Isaías foi cerrado pelo meio. Agora você imagina o homem que proferia as palavras de Deus, ele é colocado para ser cerrado vivo pelo meio. Isso é sinal de que o povo não gostava dele. Lembrando disso, eu lembro do profeta Jeremias. Quem é que não conhece a história de Jeremias? Jeremias, ele foi colocado dentro de um calabouço porque o povo não queria ouvir as profecias dele. Há quem diga que quando o monarca recebeu a carta dele, então o que acontece? Ele rasgou porque não queria ler as profecias, não gostava. Agora deixa eu te contar um segredo. Tem um outro profeta no Antigo Testamento, ele é denominado de profeta menor. Esse profeta também não foi bem sucedido. Por quê? Porque ele resolveu proferir uma palavra que isso deu nó até no sacerdote. A cabeça sacerdotal ficou com nó. Quem era profeta naquele dia pensou: o que esse homem está fazendo? Por quê? Porque ele resolveu falar uma palavra que muita gente não sabia. Ele disse: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando ele diz derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sacerdote deu um nó na cabeça. Por quê? Porque na antiguidade o Espírito de Deus manifestava somente em 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas, ele manifestava em juiz da casa do Senhor, ele manifestava também em sacerdote da casa de Deus, e manifestava em profeta. Quando acabou o tempo dos juízes, ele passou a manifestar em monarquia, profeta e sacerdote. Então o Espírito de Deus vinha, manifestava e voltava para casa. Agora, quando esse profeta, ele diz assim: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, quem olhava para ele dizia: é louco, está mentindo na profecia, porque o espírito não será derramado, ele só visita e volta para casa. Agora deixa eu te contar um segredo, irmão. Tem gente que não gosta de ouvir profecia que confronta. Ele abre a boca e diz que é mentira, mas quando a profecia é de bênção, ele diz: é Deus que está falando. Mas quando é confronto, é mentira. Escute aqui, Deus tem mais capacidade de usar alguém para confrontar você, para te colocar nos trilhos, de que de aplaudir você, porque Deus quer que você aprenda que servir, adorar e exaltar a Ele é isso que nós precisamos fazer a cada dia, enquanto nós estamos vivendo nessa terra. Oh, aleluia! Aí eu comecei a entender o que é que acontece então, já que eles não gostavam de profeta. Vou lembrar aqui mais um profeta. Lembra de um profeta chamado de Elias. Elias era profeta. Ninguém gostava de Elias. A infeliz Jezabel gostava de ver Elias bem longe, não é verdade? Mas a Bíblia diz que um dia Acabe vai encontrar com Elias, e Acabe diz assim: és tu perturbador de Israel? Ele diz: eu não sou perturbador de Israel, não, é você que perturba Israel. Sabe por quê? Porque ele era profeta da verdade e dizia que ele era perturbador de Israel. Escute o que eu vou dizer: todo crente que vive no pecado, todo crente que vive na desobediência, ele vai chamar profeta da verdade de perturbador, de enjoado, chama de tudo e quanto é nome. Mas os crentes que conhecem Cristo de verdade, que anda no caminho do Senhor, quando mais apanha, mais glória a Deus ele dá, porque ele sabe: o meu negócio é adorar e servir a Ele, porque eu vou morar no céu de glória. Aleluia! Enquanto isto acontece, Deus então faz com que o povo então perceba isso, e aí Deus vai começar a retirar-se do meio do povo. Deus não manifesta mais por meio de profeta. Deus resolveu não manifestar, e enquanto Deus não manifesta, aparece para mim o tempo chamado de tempo interbíblico. É um período de 400 anos, aonde Deus não falava mais por meio de profeta e nem por meio de sacerdote. Porque imagina, Deus não manifestava na monarquia, Deus não manifestava no sacerdote, Deus não manifestava no profeta. Agora, enquanto
quando o sacerdote ia para resolver um problema, o que acontecia? O sacerdote olhava e não tinha como resolver. Então ele pensava, o profeta tem que chegar para me aconselhar o que tenho que fazer. Mas o profeta não tem mais, não existe mais profeta. Deus não levantou mais profeta, Deus não fala mais para o profeta. Aí o que acontece? Os sacerdotes não sabem resolver os problemas. Eu comecei a observar esse assunto e eu fui pensando como seria o culto sacerdotal sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus através de sacerdote, através de profeta. Nunca se ouve culto tão vazio como naqueles dias. Era como se você entrasse num velório e você olhava para alguém triste, alguém cabisbaixo, ia para casa mais triste do que entrou. E eu aprendi ao longo da minha história que crente, quando entra na igreja, ele tem que voltar para casa com vontade de vir para a igreja de novo. Ele não pode sair da igreja com vontade de nunca mais voltar. Ele tem que entrar aqui e quando acaba o culto ele diz: amanhã tem de novo, depois da manhã tem de novo, quarta-feira tem de novo, quinta-feira tem de novo, sexta-feira tem mais culto, e sábado vai dar para adorar, e domingo que hora que começa? Começa às 8, quando termina, e à noite que hora que começa? Começa às 7, eu vou adorar. Crente vem para a igreja, volta para casa com vontade de voltar para a igreja. É isso que é culto pentecostal, aonde Deus manifesta. Eu tenho uma palavra de Deus, Deus está presente aqui esta noite, você crê nisso? A presença dele paira sobre esse lugar aqui esta noite. O culto aqui esta noite tem a manifestação do Espírito Santo dele, aleluia. Aí eu comecei a entender, é culto que não tinha presença. Aí vai passando o período, 400 anos chegando. Eu pensei, imagina, mesmo nesse período aonde o sacerdote não recebia, aonde o sacerdote não falava, não falava pelo Espírito de Deus. Aí eu comecei a entender, um dia eles resolveram prestar culto, e cada culto sacerdotal, ele tinha que ser lançado à sorte. Aí pensa, era assim, tinha a tribo de Elias. Era a tribo, glória a Deus, era a tribo de Eliezer e era a tribo de Itamar. Imagine, quando lançou a sorte caiu sobre a tribo de Itamar. Aí imagina, o culto que vai ser naquele dia. Qual é o culto? Quem é o pregador do culto? Era um sumo sacerdote que não era bem visto. Por quê? Porque eles olhavam para ele e diziam assim: ei, Deus não é com ele, a presença de Deus não é com ele, o Espírito de Deus não é com ele. Por quê? Por que o Espírito de Deus não é com ele? É porque ele sim, ele não tem mais autoridade de Deus, porque a sua mulher, ela não pode ser mãe, e sendo assim, a sua mulher sendo estéril, isto é maldição para a casa de um sacerdote. Então ele pensava: na minha casa tem maldição. Mas só que, para infelicidade de quem acusava, Deus estava com aquele homem. Ele aparece no culto, e quando ele vai cultuar ao Senhor, olha bem para você entender, enquanto ele vai cultuar ao Senhor, aí o que acontece? Chegou a hora do culto, Deus resolveu descer na casa e manifestar. Quando Deus resolveu descer na casa e manifestar, olha o que o anjo do Senhor disse, assim, olha, prepara, o anjo do Senhor disse assim: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher chamada Isabel, ela vai dar luz a um filho, e o nome dele será João, apelidado de Batista. Olha bem o que está acontecendo. A Bíblia diz que Zacarias, na mesma hora, ele ficou pasmado e nem acreditava no que estava ouvindo. Agora eu penso que quando ele estava lá, olha bem, quando você lê a história, você precisa conhecer. Toda estola sacerdotal, ela é cercada de sinos que fica na barra da estola sacerdotal. Esse sino, esse sacerdote tem uma cordinha colocada ao seu calcanhar, porque uma vez que ele suasse ali dentro, ou qualquer coisa que acontecesse ali, ele era fulminado e tinha que arrancar ele lá, puxado pela corda. Eu penso que o
culto passou da hora de terminar, mas quando olhava e chegou lá no culto, diz assim, chegava na cortina e diz, não puxa o homem não, que ele não está, o culto já passou da hora, mas o homem ainda está vivo. Por que está vivo? Porque eu estou escutando o sininho, ligue, e o homem está vivo ainda, mas já passou da hora do culto, não tem problema, mas o homem ainda está vivo. E quando terminou o culto, irmão, quando ele saiu para fora, perguntou para ele, Zacarias, o que aconteceu lá dentro, rapaz? Sabe qual era a palavra dele? Fala, Zacarias, o que aconteceu? Fala, Zacarias, o que é que está acontecendo? Fala para nós. Zacarias estava mudo, irmão, não falava nada. O povo diz, ele não consegue falar, mas o rosto dele brilha como o rosto de anjo. Sabe o que está dizendo? Deus dizendo assim, o meu espírito voltou para a terra, a minha presença voltou para a terra, eu resolvi manifestar de novo. Esse mesmo Jesus, ele está manifestando aqui com a terceira pessoa no meio da igreja, na minha, na sua, na nossa vida. Quantos querem a manifestação dele? Deixa eu ver. Só quem quer, erga a mão para cima, dê glória para Jesus de Nazaré. Aproveita para você adorar o nome dele, porque é lugar de adorar é aqui mesmo, lugar de sentir a presença dele é neste lugar, é aqui que você adora. Aleluia! Oh, bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tempo passou, queridos irmãos. Imagina que o menino cresceu. Não vou parar aqui porque eu quero terminar. Escute, o menino cresceu e de repente ele apareceu pregando no deserto da Judeia. Enquanto ele está pregando no deserto da Judeia, eu imagino qual era a pregação desse tal de João. Penso eu que poderia ser uma pregação mais light, uma pregação igual que a gente vê hoje na televisão. Se você ligar a internet, você vai ver a pregação que diz que você vai ficar rico, que você vai ser milionário. Imagine ele lá na beira do rio Jordão, dizer assim, vem cá que eu vou entregar a chave de casa, vem cá que eu vou mandar para vocês agora alimento, vem cá que eu vou mandar boi, gado, ovelha para vocês. Não, sabe qual era a palavra dela? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de serpente, quem vos ensinou a fugir do Deus eterno? Aleluia! Enquanto ele pregava, a Bíblia diz que as pessoas desciam e se arrependiam dos seus pecados e era batizado nas margens do Jordão. Enquanto era batizado, alguns dos que enviado de sacerdote chegaram até ele e perguntaram para ele, ei, tu és o Cristo que nós estamos aguardando? Ele disse, eu não sou. Tu és o Elias que nós estamos esperando? Ele disse, também não sou. Tu és algum dos profetas? Ele disse, eu também não sou. Quem és tu então, rapaz? Me diga quem você é, porque eu preciso levar notícia aos meus superiores. Sabe qual é a palavra? Ele poderia dizer, meu querido irmão, ele poderia dizer, rapaz, eu sou filho de sumo sacerdote, sou de linhagem sacerdotal, nasci dentro deles, no meio deles, e eu tenho família. Ele disse, não, rapaz, eu sou uma voz que clama no deserto. Sabe o que está dizendo? Eu sou a profecia de 700 anos atrás, que vocês não acreditavam nela. Ela aconteceu hoje. Vocês não creram, mas agora está vendo ela. Vocês não acreditavam, mas agora está vendo. Profecia que Deus ordena, passe o tempo que passar. Quem acredita, glória a Deus, mas quem não crê, paga para ver. Aleluia. O povo não creram, pagou para ver. Mas aí escute, o João morreu, passou o período dele, aí entrou o Messias com o seu período. O Messias entrou e ele teve um período de 3 anos e 6 meses aproximadamente de ministério. Com 3 anos e 6 meses de ministério, Jesus, ele fez milagre. Jesus, ele curou enfermidade. Jesus expulsou demônio. Jesus ensinou seus discípulos com 3 anos e 6 meses de ministério. Quando ele deu cabo de 3 anos e meio, ele foi para o Calvário. Quando ele chega no Calvário, antes do Calvário, ele falou uma coisa muito interessante. O que é que ele falou? Antes
diz do Calvário, ele disse assim: ei, não fique preocupado, não fica triste não, porque eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador para estar convosco. Fica tranquilo, você não vai ficar sozinho aqui não. Aí o que acontece? Ele foi para o Calvário, ele morreu, ressuscitou, 40 dias depois com medo do povo, depois de 40 dias assunto ao céu, a igreja entra em oração e fica 10 dias em oração. Quando dá cabo de 10 dias, pela manhã, a Bíblia diz, cerca de 9 horas da manhã, o que acontece? Um vento impetuoso entrou na casa, aonde estava reunido quase 120 crentes, reunidos naquele lugar. Quando o Espírito entrou, era crente profetizando, era crente dando glória a Deus e aleluia, era crente adorando aqui, adorando acolá. A Bíblia diz que o povo olhou e perguntou: que alvoroço é aquele que está acontecendo naquele pequeno cenáculo? Quando eles perguntaram, alguns disse: rapaz, é uns galileus que resolveu andar com tal de Nazareno, eles estão ali. Aí outro dizia: então tá bom, rapaz, eu sei porque isso, então tá todo mundo embriagado essa hora da manhã. Pedrão levantou no meio da multidão e disse: rapaz, aqui não tem ninguém embriagado, o povo está cheio da presença do Espírito de Deus, aqui está todo mundo cheio. Aí olha aqui, para assim como disse o profeta Joel: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha o que ele está dizendo. A profecia de João, ela veio como verdade. Agora a de Joel, ela também veio. Aconteceu aqui no Pentecoste. Eu derramarei do meu espírito. Eu finalizo aqui só para dizer para você. A primeira aconteceu, João apareceu e disse: eu sou a voz que clama no deserto. A segunda aconteceu quando Pedro disse: assim como disse o profeta Joel, derramarei do meu espírito. Agora o que é que falta para acontecer? Não é a segunda e nem a terceira. O que falta para acontecer é o que o meu Jesus disse: eu vou e vou enviar o Consolador, vai ficar com vocês só até a consumação do século, porque depois de vocês vai estar comigo lá em cima. O que está faltando, irmão, é a igreja sair do planeta Terra e morar no seu lugar de origem. Tem gente que não gosta de crente, tem até pessoas famosas querendo acabar com as igrejas, acabar com o culto religioso, querendo acabar com o nosso sistema de adorar e servir ao Deus eterno. Fica tranquilo, eles podem descansar em paz, porque um dia vai acabar sem precisar intervenção deles, porque o meu Jesus vai pegar a igreja, vai levar para cima. Ele vai procurar o pastor, não está aqui, vai procurar o obreiro, não está aqui, vai procurar a irmãzinha, também não está aqui, porque foi o coronavírus que deixou em casa, né? Não, é o papai que levou para casa, vai morar no céu de glória. É isso que vai acontecer. Eu aguardo esse dia. Se coloca de pé comigo se você aguarda esse dia também. Aleluia, aleluia. Não acreditavam aquele dia, não acreditou quando João apareceu pregando. Não acreditou quando Pedro disse: ei, assim como disse o profeta Joel. Quantos não estão acreditando que Jesus vai buscar a sua igreja? Quantos não estão crendo, pastor Dimas, que Jesus vai buscar a sua igreja? Escute o que eu vou dizer. Tem crente hoje dizendo assim: é isso que está acontecendo agora, isso não é nada não, Jesus não vai voltar agora não. Tem crente falando isso. Tem crente dizendo assim: não, pelo que eu entendo na teologia ou disso ou daquilo, não vai acontecer nada disso agora. Escute aqui, paga para ver então. Porque eu acredito que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Eu acredito que o último segundo de Deus já está contando no seu relógio. A qualquer momento a igreja vai desaparecer desse planeta Terra. A qualquer momento a grande notícia não é um vírus mais forte do que o coronavírus. A última notícia que vai acontecer não é que Israel venceu somente o Gaza. Não é essa notícia. A notícia que vai acontecer, imagina quem estiver dando noticiário de Israel ou de outras coisas, sabe qual é a melhor notícia que vai acontecer? E eu não vou estar aqui para ver ela. É que um povo desapareceu do planeta
planeta Terra. Sumiu um grupo de irmãos, sumiu um grupo de criança, sumiu um grupo de obreiros, um grupo de pastores, sumiram, desapareceram. Aonde é que eles estão? Vão perguntar na mídia quem é que aconteceu. Foi o disco voador, foi o ET que buscou? Não, foi a igreja que foi arrebatada para morar no céu de glória. Quem não acreditava que a igreja em si seria arrebatada, vai estar pasmo diante da TV, quem sabe na tela do celular, e dizendo: papai falou e eu fiquei, mamãe falou, eu não acreditei, o meu mano falou, eu não dei ouvido. Olha o que está acontecendo. Eu tenho uma palavra de Deus aqui esta noite, já que hoje é quinta da libertação. A maior libertação é a tua alma, para ir morar no céu de glória com Deus do céu. É esta libertação que eu quero que você entenda. Quantos aqui esta noite entendem essa palavra? Curve a sua cabeça, eu vou orar com você. Espírito de Deus, agora, Senhor, nós estamos aqui presentes esta noite. Senhor, a tua palavra foi pregada aqui neste lugar. Senhor, nós acabamos de falar do teu amor, da tua grandeza, do que o Senhor é capaz de fazer no meio do teu povo. Ó Deus, nós cremos que as profecias se cumpriram, e também cremos que a última vai acontecer, que é o rapto da igreja na terra. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu entrego a tua igreja em tuas mãos e aos teus cuidados agora. Permaneça conosco, meu Pai, não nos deixe sozinho, não nos desampare, meu Pai, nenhum momento, meu Pai, mas eu te peço que fique conosco até acontecimento, que será o grande acontecimento da consumação do século. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nos dê força para vencer todos os males que vêm sobrevivendo à terra, que nós possamos vencer todas as afrontas satânicas, que nós venhamos, ó Pai, vencer todos e qualquer, ó Deus, ataque do inimigo, e vencemos para sempre, porque a tua palavra diz que em Cristo somos mais do que um vencedor. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.